pouco rapidinho para tentar explicar algumas coisas sobre bissexualidade. Não estamos mais no mês da visibilidade bi, nem na semana da visibilidade bi, nem no dia da visibilidade bi, mas se queremos que a bissexualidade seja visível, esse tem que ser um assunto para todo dia, não pode ser um assunto só da semana da visibilidade bi, afinal de contas, não é mesmo? A primeira coisa que todo mundo pergunta é qual é a diferença entre bissexualidade e pansexualidade. A gente pode falar de muitos jeitos sobre isso, mas eu vou tentar resumir um pouco. Existe uma ideia muito errada que circula por aí de que a diferença entre bissexualidade e pansexualidade seria de que bissexualidade é atração por dois gêneros, homem ou mulher. E isso excluiria pessoas não binárias, excluiria todas as outras possibilidades, agênero, bigênero, entre outras. Ao mesmo tempo, também existe essa crença de que tipo bi é por causa de dois. E realmente o radical da palavra é isso. Mas esses dois não é necessariamente homem e mulher. Pode ser, por exemplo, a gente pode até interpretar o radical da palavra como sendo, por exemplo, atração pelo mesmo gênero ou por outro gênero. Contudo, essas discussões gramaticais, elas não fazem nenhum sentido, porque as palavras adquirem novos sentidos socialmente, historicamente. Então não adianta a gente ficar se focando no radical, na etimologia, e fazer toda uma bagunça na nossa cabeça para dizer que é por causa disso ou não. O que acontece é que bissexualidade, hoje em dia, é entendida como atração por um ou mais gêneros. A questão é que a pansexualidade também é atração por múltiplos gêneros, né? Ambas, bissexualidade, pansexualidade, polissexualidade, são formas de sexualidade e identidades sexuais que rompem com a mononorma. E isso eu estou tirando lá da Butler, do Problemas de Gênero, a maneira como ela define matriz heterossexual. Vocês podem ver, num outro vídeo que eu acabei de gravar e postar, o que é mais ou menos o conceito de matriz heterossexual. Mas agora eu quero falar de monodissidência. Monodissidência a gente chama de monodissidência, ou movimento monodissidente, um movimento organizado de pessoas que rompem com a mononorma, no sentido, não a mononorma de monogamia, não é essa mononorma. A mononorma da matriz heterossexual sobre atração sexual e práticas sexuais ligadas a gênero. Então, pessoas que são bissexuais, pessoas que são pansexuais, pessoas que são polissexuais, e tem uma série de outras identidades sexuais também que estão inclusas aí na monodissidência. As mais conhecidas são bissexualidade e pansexualidade. E é importante a gente marcar aqui que bissexualidade e pansexualidade não são sinônimos, não são a mesma coisa. É importante a gente marcar que bissexualidade não é atração por dois gêneros, e é importante a gente marcar que pansexualidade não é atração por objetos, que é uma derivação bizarra e maluca que alguém fez disso em algum dia. Então, vamos esquecer isso. Como a gente vai entender? É aqui que entra o truque. Existem poucos estudos teóricos e formulações teóricas sobre a bissexualidade e a pansexualidade quando comparados a tudo que já foi acumulado e produzido sobre sexualidades monossexuais, como lesbiandade, como homossexualidade ou o ser gay, né? Não sei se a gente fala gaydade ou alguma coisa assim, não sei se existe essa palavra, mas enfim, são ou até sobre a heterossexualidade, obviamente, apesar de que eu suspeito que a heterossexualidade, sendo norma, ela foi, na verdade, muito pouco estudada enquanto tal, e talvez fosse até hora de começar a estudar ela mais. Mas vamos deixar esse assunto para depois. O meu ponto é que existem poucos estudos. Muita coisa do que eu aprendi sobre teoria de bissexualidade e pansexualidade vem justamente do livro Notes for a Bisexual Revolution. Esse livro foi escrito e publicado em 2013 pela Shiri Eisner, que é uma autora sensacional. Ela é uma autora bissexual, ela é antisionista, ela é de Israel, né? E ela é também uma pessoa que é ativista do movimento não monogâmico e poliamor e tudo mais. E ela é uma pessoa que coloca, nesse livro, ela sistematiza tudo que ela encontrou em anos de ativismo e pesquisa sobre teoria bissexual, que é interessante. É claro, tem os limites dela, no sentido de que ela não fala todas as línguas do mundo, ela não leu tudo que existe e tudo mais, acho que toda pesquisa tem. Mas é muito interessante como ela sistematiza e transforma isso numa teoria radical da bissexualidade.
no sentido de pensar a potência disruptiva da bissexualidade ou como a bissexualidade incomoda esse sistema e essa mononorma. Isso é uma coisa muito interessante do livro dela. Nós estamos fazendo um projeto de financiamento coletivo no Catarse para financiar esse livro no Brasil, porque a gente tem um curso de tradução, tem um curso de revisão de tradução, tem curso de lançamento, tem curso de um monte de coisas. E nós estamos com um Catarse aberto, catarse.me/bi. E ali você pode comprar antecipadamente a sua cópia do livro, de maneira a conseguir, enfim, comprar um pouco mais barato do que ele vai sair quando ele sair no mercado, se a gente conseguir levantar o dinheiro todo. Se a gente não conseguir levantar a meta mínima, não tem como fazer a publicação. Então, nós precisamos que as pessoas se envolvam, divulguem, etc. Por que é tão importante? Para a gente evitar esse monte de baboseira que é falada sobre bissexualidade o tempo inteiro, certo? Então, para evitar esse monte de baboseira, esse videozinho aqui, ele é só um mínimo, que é entender a diferença entre bi e pansexualidade. E é o que eu vou explicar para vocês, depois de todo esse preâmbulo, agora. A diferença entre bissexualidade e pansexualidade, ela é, como tudo, muito disputável. Ou seja, há pessoas que vão discordar da minha visão, e da visão da Shiri Eisner e da visão de quem seja. Porque as pessoas vivem isso de formas diferentes e refletem de formas diferentes e têm bases teóricas diferentes. Isso acontece. Agora, o que eu proponho e que eu acho que vem muito da minha leitura da Shiri Eisner e vem muito de outras leituras que eu faço é o seguinte, né? Tanto a bissexualidade quanto a pansexualidade, e eu vou chamar aqui de bipansexualidade, elas são identidades negativas, ou seja, elas existem enquanto negação dessa norma, enquanto recusa dessa norma, né? Não uma recusa consciente, porque a gente não escolhe um momento e fala assim, eu vou ser bissexual, assim como a gente não escolhe, eu vou ser heterossexual ou vou ser lésbica. Porém, a existência da bissexualidade e da pansexualidade, ela está ali naquele lugar de que não encaixa, de que a prática bi e pansexual ela vai sempre romper com esse sistema, né, com essa mononorma. Então, isso é interessante, pensar enquanto negativo. E por isso que é tão difícil a gente fazer uma lista e falar isso aqui é bissexualidade, papapá, isso aqui não é bissexualidade. E uma coisa que a Shiri fala no livro que eu acho muito massa, ela fala assim, quanto mais a gente flexibilizar essa categoria, mais incluir coisas na categoria de bi, pansexualidade, mais potencialmente ela incomoda. Porque justamente você não consegue ter um controle positivo de dizer isto é bissexualidade, isso não é. E acaba se tornando uma coisa que também recusa um certo moralismo, né? Do tipo, quando a gente diz, por exemplo, bissexuais não são, não necessariamente são pessoas que fazem orgia, mas tem bissexuais que vão fazer. Tipo, e aí eles têm que ser recriminados por isso, porque eles são um mau exemplo de bissexual, porque eles reforçam o estereótipo? Não tem, né? Então, o que ela coloca no livro é justamente isso. E isso é muito interessante e é muito potente. Eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês mais. Então, apoiem a gente no Catarse. Quando a gente fala de pan e bissexualidade, a principal diferença reivindicada pela maioria das pessoas, que eu já vi, que eu já li, que eu já entrei em discussão, é a seguinte, tá? De que, no caso da bissexualidade, a pessoa, ela se sente atraída por mais de um gênero, mas o gênero faz diferença na forma como ela se sente. Porque às vezes ela sente mais e menos atração por um ou por outro, porque às vezes essa atração ela é diferente, do tipo, a pessoa ela sente emocionalmente mais confortável com um gênero, mas sexualmente com outro, ou enfim, vice-versa, tem algumas variações aí. Mas que as pessoas entendem que o gênero faz diferença na maneira delas se relacionarem e sentirem em relação àquele outro, né? Sentirem emocionalmente ou sexualmente, etc. Então isso é uma coisa. Já as pessoas que se reivindicam pansexuais, elas reivindicam que o que elas sentem em termos sexuais, afetivos, etc., não depende do gênero. Então, elas sentem a mesma coisa por uma pessoa que é não binária, por uma pessoa que é mulher, por uma pessoa que é homem, por uma pessoa que é o que seja, né? Elas sentem que aquilo não afeta a maneira como elas se sentem em termos sexuais, em termos afetivos, em termos românticos, etc. Então, essa é a principal diferença. Ou seja, eles são dois conceitos que eles andam juntos, eles têm uma grande sobreposição um com o outro, mas eles não são a mesma coisa, porque, no final das contas, o que vai definir essa diferença é a maneira como a pessoa vive e experiencia aquilo. Então,
isso é o que vai acabar fazendo bastante diferença. E como se trata de identidade sexual, necessariamente, porque se trata de uma combinação de desejo e prática sexual, então sempre é uma questão de identidade da pessoa fazer uma reflexão e sentir contemplada e fazer esse jogo dialético, né, que é a identidade, a construção de identidade, e se entender de certa maneira e se posicionar de certa maneira nesse jogo afetivo, sexual, de sedução e tudo mais. Então, esse lance é justamente o que vai, ali nesse espaço da identidade, que vai fazer a diferença entre bi e pansexualidade. Lembrando aqui que identidade não é essência, então quando a gente fala em identidade, a gente não fala em essência, não é uma coisa imutável, que você tá lá parada no seu ser e você de repente descobre, isso é uma coisa que é um jogo, que é um processo dialético, que depende das relações sociais que estão colocadas. Mas eu não vou entrar em identidade aqui. Só queria reforçar que é nesse campo que acontece a diferença entre bi e pansexualidade. Então, retomando aqui, por favor, ajudem a gente a enriquecer esse debate apoiando o nosso projeto no Catarse, catarse.me/bi. Nós temos menos de um mês, ou seja, até o dia 8 de novembro de 2019, para arrecadar a meta completa de R$ 25.300 para conseguirmos financiar essa tradução, que vai ser feita pela maravilhosa Hayley Kaas, que é uma tradutora bissexual, ativista socialista, trans, maravilhosa, e ela vai fazer a tradução brasileira se a gente conseguir essa meta. Então, apoia a gente lá e compartilha, porque compartilhar conhecimento é sempre bom e ajuda a gente a evitar esses estereótipos, essas reificações e essas ideias idiotas do tipo que pansexual quer transar com árvore. Então, gente, compartilhem, cliquem na campainha para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Não é sempre, mas de vez em quando eu faço isso. E é isso, se inscrevam no canal. Eventualmente vai melhorar um pouquinho a qualidade dos vídeos. E é isso, gente. Espero ter contribuído com alguma coisa com essa semana de vocês. Até mais!